Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Hoje é dia de relato dos inscritos, tenho 4 relatos sensacionais para contar para vocês. Relatos que tem tudo a ver com a época do ano que a gente tá, que são as nossas queridas, amadas festas juninas. Por isso pegue seu chapéu de palha aí, ó. Então vamos comemorar a festa junina comigo, ou festa julina, né? Já tá chegando aí julho também. E 4 relatinhos muito bons para vocês. Vou contar o relato do Igor, que é de Mogi das Cruzes, aqui de São Paulo. Durante uma festa junina na infância, ele viu um santo mexer os olhos e outras coisas estranhas aconteceram nessa festa junina. Vou contar o relato do Pablo, de Floriano, no Piauí, que viu pessoas na mata quando ele voltava de uma festa junina também. Renan, de Barra de São Miguel, Alagoas, que viu um padre sem cabeça. Isso aqui é brabíssimo, porque eu já escutei outras lendas aí pelo Brasil de padre sem cabeça. E se temos um padre, temos uma noiva, porque eu também vou contar a história da Bruna, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, que também, junto com a sua família ali, tiveram um encontro com a tão famosa noiva fantasma das estradas. Se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, deixa eu tomar meu cafezinho. Se inscreva, curta esse vídeo, deixa lá nos comentários suas sugestões, o que você gosta, o que você não gosta, respeitosamente, é claro, aqui no Sem Tempo. Fala aí pra mim aí da onde você é, se tem alguma lenda aí popular aí na sua cidade para que eu possa estudá-la, conhecê-la e trazer relatos, trazer um pouquinho sobre ela aqui no Sem Tempo. Se tem alguma lenda do folclore que te cativa, que você quer que eu fale aqui, que de repente mais pra frente que eu vá conhecer, que eu vá até a sua cidade para contar mais sobre essa lenda. Se você já viu um lobisomem, se você já viu um saci, se você já viu um curupira, um caipora, uma cuca, uma mula sem cabeça, manda um relato para mim, tá aparecendo o e-mail aqui embaixo. Deixa lá nos comentários lá as situações sobrenaturais, estranhas, os causos que aconteceram com você e sua família, porque vai ser um prazer e você vai me ajudar a fazer esse canal crescer e melhorar cada dia mais. Conto muito com a inscrição, com a curtida, com o hype. Hype esse vídeo, ajuda muito o Sem Tempo, ajuda mesmo. E quem sabe, seja membro aqui do canal para ter acesso a um grupo exclusivo lá no Telegram, onde a gente troca ideia, tá quase todo dia conversando com a galera lá, e o pessoal me ajuda com algumas coisas. Nesse momento mesmo eles estão me ajudando com mudanças importantíssimas que vão acontecer aqui no Sem Tempo nos próximos dias. E bom, vamos para o primeiro relato. Relato do Igor, que mora em Mogi das Cruzes. E logo depois que eu fiz o meu primeiro vídeo aqui de relatos e causos de festas juninas, ele me encaminhou o e-mail dele. E aí deu para encaixar aqui, junto com esses outros relatos aqui, com a mesma temática. Aí o Igor fala que acompanha o Sem Tempo há alguns meses, que me conheceu através aí lá do LendaCast. Inclusive na próxima semana, era para ser nessa, mas mudou para a próxima. Eu vou estar lá no LendaCast novamente. Vai ser um programa foda, o Daniel é demais. Vou estar ao lado de um amigão também, vocês logo aí vão estar sabendo. E aí o Igor me conheceu através do LendaCast e passou a acompanhar e gosta pra caramba do Sem Tempo. Brigadão, Igor, de coração, muito obrigado mesmo, sabe? Cada mensagem carinhosa assim pra mim é um abração, sabe? E aí ele conta que quando ele era bem novinho, quando ele tinha ali os seus 6, 7 anos de idade, ele foi numa festa junina e o que ele lembra é que a festa era bem próxima ali da estação ali Estudantes, né, da CPTM, da linha de trem ali que passa Mogi das Cruzes, né? Acho que é Estudantes, eu não lembro se é Mogi Estudantes, eu acho que é isso, né? Passa o centro da cidade, enfim. E ele lembra que era uma festa junina numa capelinha, numa igrejinha ali, de uma comunidade bem próxima da estação. Inclusive, o pai dele parou o carro nos arredores da estação e eles desceram e foram lá curtir essa festinha junina que estava acontecendo ali com o pessoal. E ele era bem moleque, então não andava desacompanhado e nesse dia ele estava grudado ali na mãe dele. E aí vai e vem aquela coisa gostosa de festa junina, quadrilha, muita comida, brincadeira, enfim, família lá reunida, os amiguinhos e tudo, até que num certo momento, um dos amiguinhos que estava com ele ali na festa junina, que também estava com os pais, falou que viu um vulto passando
atrás ali das barraquinhas ali de comes e bebes ali, onde estava vendendo milho, estava vendendo espetinho, segundo o Igor. E aí esse amiguinho dele, né, que ele até menciona o nome do amigo dele aqui, que é Renato, fala, pô, ele viu uma sombra passando, foi lá e contou pra mim, contou pra mãe dele e pra minha mãe. E elas ficaram meio encanadas assim e tal, né? Ele lembra até que ele chama de tia, né? Mas era apenas uma vizinha, não era tia de sangue, mas era uma tia de consideração. A mãe do amiguinho dele falou que ela não gostava muito, que às vezes a bagunça era muito grande e às vezes bagunçava as coisas que não deviam bagunçar. E falou que ela tinha certeza que não gostava, que ela achava que o santo não gostava de ser retirado de dentro da igreja, era a imagem de um santo. Agora eu não sei se era Santo Antônio, se era São José, se era São Pedro, não sei qual dos santos ali era que estava fora da igreja, ali perto ali na muvuca da festa junina. E aí ele encanado ali, né, depois da tia dele, da mãe dele conversarem sobre essa questão de tipo, tenho certeza que o santo não gosta de ser retirado do altar para ficar no meio da bagunça aqui. Eles foram lá de curioso, ele e o amiguinho dele foram lá tentar ver de novo, né, aquela curiosidade de criança de explorar e ao mesmo tempo também de tentar entender e tudo mais. Os dois chegaram bem próximos ali da estátua ali, né, do altarzinho onde estava o santo, ali próximo da fogueira, próximo ali da onde pegava as fichas para comer as coisas, segundo ele, pagava as coisas ali. E eles ficaram um tempo ali olhando, e aí ele perguntou de novo pro amiguinho dele, o que você viu? Aí o amiguinho dele falou, eu vi uma sombra passando assim, e não tinha ninguém lá, não tinha nenhuma pessoa, uma sensação ruim e tal. E eles nessa assim de estarem conversando entre eles, quando eles repararam, o santo tava olhando para eles. E assim, não é que tipo a pintura do olho do santo era daquelas pinturas que, sabe, acompanham você, que tem alguns olhares assim que acompanham quadros, estátuas. Eu acho que vocês já devem ter visto esse tipo de arte, né? De como é feito assim, que são aqueles olhos que acompanham, né? No quadro ou na estátua. Não era essa situação, ele falou que não era esse tipo de pintura o olhar daquele santo. E o santo, quando eles chegaram ali, o santo estava colocado numa posição olhando para frente. E quando eles olharam, o santo estava olhando de volta para eles. E aí eles sentiram uma sensação muito estranha. E aí, conforme eles foram se mexendo, o santo foi acompanhando eles com os olhos. Até que chegou um ponto assim que os dois ficaram com muito medo e correram de volta lá para a mãe dele, para a tia dele lá, e contaram a situação. Aí as duas já estavam com isso na cabeça, que tipo não era muito legal, que não gostavam muito disso e tudo mais. Ela ficou aquela sensação meio ruim. A mãe dele falou que ia conversar depois com o pessoal lá da paróquia, da igreja lá, para tentar entender o que poderia ser, mas essa foi a situação estranha pela qual o Igor passou ali em Mogi das Cruzes. Agora, vou contar a história do Pablo para vocês, o Pablo de Floriano, lá no Piauí. Ele conta também que quando ele era jovem, assim, início da adolescência, e o Pablo já foi direto, já foi contando, autorizou aqui eu, Pablo, autorizo a contar a minha história e já foi lá desenrolando tudo, porque para ele foi uma situação que marcou muito na vida dele. Então ele já chegou cuspindo, né, com todo respeito, já a história dele. Então ele falou que quando ele era adolescente ali, jovem ali, uns 13, 14 anos, ele mais o irmão mais velho dele, mais uns amigos foram para uma festa que era na entrada da cidadezinha ali de Floriano. E aí, tudo tranquilo, tudo sossegado, comemoraram, brincaram, tava tendo um show, uma apresentação de um artista local, segundo ele. Eles aproveitaram muito a festa e beleza. Um dos amigos dele, que era amigo do irmão dele já mais velho, falou que, tipo assim, achou que tinham pessoas estranhas que não eram da região, né? Floriano não é uma cidade tão pequena, mas também não é uma cidade gigantesca, né? Então meio que as pessoas têm noção de todo mundo que mora ali por perto. Tudo bem, numa festa vem pessoas diferentes, vem pessoas de fora, mas não é o que o amigo do irmão dele acreditava. Acreditava que eram pessoas estranhas mesmo que estavam por ali. E ficou esse papo ali, mas, tipo, ninguém alimentou muito isso e passou, curtiram a festa. Quando eles estavam voltando para casa do Pablo, ele, o irmão dele, mais os amigos, e voltando a pé, conversando, falando sobre bobagem, falando sobre a vida, eles notaram que
outras pessoas que também saíram dessa festa junina, só que estavam indo por uma direção oposta, estavam caminhando, só que não seguindo a estrada ali, o trajeto comum da estrada, mas sim seguindo o campo aberto, indo em direção ao nada, assim. E aí eles pararam e começaram a observar aquelas pessoas, para onde essas pessoas estavam indo, porque elas estavam no meio de um pasto e indo embora. Até que essas pessoas foram andando, andando, andando e sumiram diante dos olhos de todos ali, sabe? Todos que estavam olhando aquelas pessoas ali caminhando pelo pasto viram elas sumirem. E até hoje o Pablo não entende direito o que aconteceu com ele, com o irmão dele e com os amigos. Mas é isso, tinham pessoas estranhas pulando e comemorando, dançando quadrilha ali na festa junina com eles, e depois algumas dessas pessoas simplesmente acabou a festa, foram embora e sumiram no meio do mato, no meio do pasto, no campo aberto, diante dos olhos deles. Agora eu vou para a história do Renan. Renan de Souza, de Barra de São Miguel, Alagoas. Esse tópico aqui é um tópico que eu quero muito explorar nos próximos vídeos, porque eu conheço pelo menos 3 lendas. Tem uma lenda que é muito tradicional, se eu não me engano, de Alagoas mesmo, de um padre sem cabeça. Mas eu acho que tem uma outra versão em Minas Gerais, e se eu não me engano, talvez no sul do país também tem alguma história de padre sem cabeça. Se na sua região também tiver uma história de padre sem cabeça, deixa aí nos comentários. E aí o Renan conta que ele e a família dele, também ali durante a infância dele, estavam comemorando uma dessas tradicionais festas juninas, numa cidadezinha bem próxima da cidade onde ele nasceu e foi criado, que é Barra de São Miguel. E aí estavam eles, mais uns parentes de fora, que moravam em outra região, foram visitar ele e a família dele lá. E tudo vai, tudo bem, tudo tranquilo. Era uma festa muito animada, com muita gente, com pessoas de cidades diferentes, todo mundo comemorando ali junto, festa junina, aquela festa caprichada. E tudo tranquilo, tudo sossegado. Algumas pessoas a caráter, segundo ele, sabe? Tinham umas pessoas assim, só com a roupinha de caipira ali, com chapéu e tudo mais, dentinho pintado. Ele falou que ele tava com o bigodinho desenhado no rosto. Mas tinham algumas pessoas caprichadas, muito caprichadas mesmo, sabe? Tipo, arrumadas dos pés à cabeça ali, com os trajes ali característicos ali da festa junina, né? E quando ele e a família dele estavam indo embora, estavam voltando, né, pro trajeto da casa deles, numa vicinalzinha que conectava essas duas cidadezinhas, e no meio do trajeto eles viram um homem a caráter vestido de padre. E ele falou que era uma festa grande, que teve, sei lá, umas 2 ou 3 comemorações de dança de quadrilha com o casamento da festa junina ali. E, então a mãe dele já falou, poxa, é um dos padres, né, a mãe ou o pai dele, ele falou, é um dos padres que estava pulando festa junina com a gente. Pô, será que tá precisando de ajuda, tá querendo uma carona? E eles estavam numa caminhonete grande, segundo ele, que era do pai dele que usava para trabalho, então cabia muita gente dentro do carro ou até atrás, se a pessoa quisesse subir lá atrás, então eles iam oferecer ajuda para essa pessoa. Só que conforme eles foram se aproximando desse homem vestido de padre, eles notaram que, tipo assim, o andar, o jeito, não estava muito normal, não estava. Alguma coisa bateu, uma sensação diferente em todo mundo que estava ali no carro. Ele, a família dele, os parentes ali que eram de outro estado, que estavam juntos ali, todo mundo começou a falar, puta, não tá normal isso, não tá certo, no meio do nada, esse cara andando assim, né? E aí o pai dele falou, pô, vamos passar bem lento assim, e aí a gente vê se, né, se vai com a cara do sujeito, a gente oferece a carona, né? A gente ajuda. Se não for com a cara, a gente vai embora, mete marcha, né? E foi isso que eles fizeram, e foram passando bem lentinho, e ele falou que ele, a família dele, todo mundo que estava no carro, olhou e viu um padre sem cabeça andando na estrada, indo embora. E aí quando eles viram aquilo, o pai dele se assustou, falou que era assombração, que era coisa ruim, e acelerou o carro. E conforme acelerou, olhou para trás, já não tinha mais nada lá. Foi essa experiência esquisita que o Renan viveu ali com a família dele, de ver essa figura desse padre sem cabeça andando na estrada depois da festa junina. E para completar, nosso quarto relato aqui, que é um relato da Bruna, como eu falei, se tem padre, tem que ter uma noiva, e é isso aí, e noiva fantasma é uma lenda que tem no nosso Brasil todo, né? Assim como noiva fantasma, mulher na estrada, enfim, tem várias histórias e situações malucas com essa assombração característica aí das nossas estradas. Bom, a Bruna, que é de Ribeirão das Neves, Minas Gerais,
conta que logo que ela começou a sair com as amigas dela, quando ela tinha seus 20 e poucos aninhos, ela e as amigas estavam ali, né, aproveitando ali a juventude, curtindo as festinhas. Segundo ela, era a época que as músicas sertanejas estavam no auge ali, as músicas universitárias, e ela e os amigos, amigas principalmente, estavam aproveitando e indo para cima e para baixo em tudo quanto era festa que elas podiam. Em uma dessas festas, ela e a amiga Tamires, pelo que ela escreveu aqui no relato, decidiram que iam numa festa junina, que ia ter uma moda de viola, que ia ter um cantor que elas gostavam muito, dessa leva aí de cantores sertanejos, que ela não falou qual dos cantores que era aqui, tinha um monte, né? Eu acredito que eu tenho mais ou menos a mesma idade que a Bruna aqui, então eu acho que eu vivi também mais ou menos esse mesmo momento aí, que tinha o sertanejo universitário, depois vem o Arrocha e tudo mais, né? E ela, essa amiga dela, foram para essa festa junina, que era uma festa junina grande também, tradicional, animada. E ela, os amigos e tudo mais curtiram muito a festa junina, pularam, dançaram e aproveitaram. E na hora de ir embora, ela e amigas aproveitaram ali que tinha uma carona fácil, subiram nessa carona com um casal de amigos, né, com uma amiga que era já casada, com o marido que também era amigo delas ali, e foram embora, né? E aí ela até descreve aqui, ela fala o nome dos dois, né? Do Roberto e da Bárbara, que eram os amigos que eram casados ali, deram carona para elas. E papo vai, papo vem, contando, se divertindo, contando sobre as histórias ali, falando sobre a vida, até que num determinado momento da estradinha ali, aonde tinha uma outra festa junina acontecendo, eles viram uma mulher a caráter vestida de noiva. Ele fala, ai que legal, outra festa junina, outra noiva aqui na beira da estrada, né? Até que eles pararam pra analisar e falaram, tipo, a festa junina tá vazia, né? Tava lá tudo montado, era uma capelinha dessas que é já de distrito, desses bairros rurais mais afastados. Aparentemente vazia, tava lá com a fogueira ainda queimando, com as barraquinhas, com tudo montadinho ali, porém vazia. E essa mulher vestida de noiva andando a passos bem lentos na estradinha bem próximo ali. E eles falaram, né? Os amigos ali dela, que eram os donos do carro, falaram, mano, tá estranho isso, né? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que ela também tá precisando de ajuda? Algo do tipo. E quando eles foram se aproximando, a mulher sumiu na frente deles, antes deles conseguirem passar com o carro próximo. Simplesmente sumiu. E aí elas falaram, pô, vi uma assombração, não é possível. E aí ficou aquela sensação na cabeça deles ali do que era aquilo, do que era aquilo, do que era aquilo. E passou-se um tempo. Aí a Bruna conta que depois de algumas semanas, ali num bate-papo ali com a família dela na casa dela, num almoço de domingo, ela lembrou dessa história e contou ali pro pai, pra mãe dela e pro restante da família. Falou, nossa, os meus amigos estavam voltando, e aí a gente passou lá pelo bairro tal, a gente viu, e uma mulher estava na nossa frente, parecia estar num vestidão branco, parecia ser uma noiva, sumiu. E aí foi quando o pai dela falou que naquela estradazinha ali, naquele lugar, tem realmente a lenda de uma noiva que no dia do casamento sofreu um acidente, capotou de carro, e algumas pessoas de vez em quando veem essa mulher andando por essa estrada. E o próprio pai dela tinha passado por uma situação parecida, de ter achado que viu, mas nunca teve a certeza se viu ou não viu. Parecia que tinha uma mulher um dia que ele passou ali, mas não tem certeza. Que o vizinho dela também já tinha tido uma experiência por ali, então era uma lenda já tradicional dessa estradinha aí que eles passaram. Bom, esses são os relatos de hoje. Se você também tem um bom relato, quer que eu conte aqui no Sem Tempo, manda no e-mail que está aparecendo aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, dá um hype nesse vídeo, deixa lá nos comentários as suas sugestões, considere ser um membro do canal. Se você perdeu um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo do meu lado aqui. Em breve novidades, para não perder, ativa o sininho. Tamo junto. Valeu!